Seminário sobre responsabilidade social apresenta histórias de sucesso de edições anteriores. Audiência pública em Ceará debate destinação de carcaças de animais. E ainda, seminário discute políticas públicas para pessoas com esclerose múltipla. Hoje é segunda-feira, 2 de setembro, e o TVAL Notícias começa agora. Boa noite. Com a apresentação de histórias de vencedores de edições anteriores, a Assembleia Legislativa realizou em Florianópolis o 5º seminário sobre responsabilidade social. Kelly é coordenadora da Casa São José. Localizada na Serrinha, em Florianópolis, a entidade é uma organização da sociedade civil que oferece várias oficinas para 190 crianças com idades entre 6 e 15 anos, no contraturno escolar. O trabalho desenvolvido fez com que a Casa São José conquistasse por 4 vezes a certificação de responsabilidade social. A gente tem lá aulas de circo, informática, onde as crianças fazem os deveres da escola, espanhol, educação física, várias atividades para eles, de segunda a sexta-feira, todos os dias. E esse é o único equipamento social que a comunidade tem, né? Blásio é gerente de comunicação do Sicoob de São Miguel do Oeste. O sistema de cooperativas de crédito ganhou por 5 vezes a certificação e 1 vez o troféu de destaque por suas ações na área de responsabilidade social. O Sicoob São Miguel já há muitos anos vem trabalhando junto à sua comunidade de atuação em diversas frentes com projetos socioeducativos e socioambientais. Então, demanda de um volume bastante representativo já de recursos da cooperativa em investimentos na comunidade. As ações desenvolvidas pela Casa São José e pelo Sicoob de São Miguel foram apresentadas durante o 5º seminário sobre certificação de responsabilidade social, uma atitude de valor catarinense. O evento tinha como um dos objetivos promover a 9ª edição da premiação. A importância principal é promover o certificado e a responsabilidade social como um todo, que é um objetivo amplo do nosso prêmio, né? Do nosso certame, enfim. As inscrições para a edição deste ano da Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC estão abertas até 20 de setembro. Quem já participou reforça a importância da premiação. Ajuda a divulgar o trabalho e dar uma certa referência também, né, no meio dessas tantas OSCs que existem hoje no Brasil. Um elemento que sempre chama a atenção da comunidade. Poxa, o Sicoob foi reconhecido. E isso nos dá um marketing positivo também. A sociedade tem consumido e se importado mais com empresas que têm esse tipo de atitude, né? Então, para as empresas é demonstrar muitas vezes ações que já realizam e não divulgam, então é uma forma de divulgar. E para a sociedade é maravilhoso, que é responsabilidade social, né? A promoção da responsabilidade. A Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para debater as mudanças implementadas no DETRAN. As novas medidas vêm dificultando o credenciamento de profissionais para os serviços de renovação ou primeira habilitação. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública para debater as mudanças implementadas por um decreto editado em maio pelo governador do estado, que trata do credenciamento de médicos e psicólogos para a realização de perícia no ato da renovação ou primeira concessão da carteira de habilitação para motoristas. O decreto determina o credenciamento por chamamento público de pessoas jurídicas e não mais a contratação de pessoas físicas, como vinha ocorrendo nas últimas décadas. A realização do debate foi uma iniciativa do deputado Marcos Vieira, que presidiu a audiência. São praticamente quase 1.000 profissionais do Estado de Santa Catarina que poderão ser prejudicados. Então, nada melhor do que a Assembleia Legislativa chamar as partes para conversar. DETRAN, Governo do Estado e os representantes dos médicos, dos psicólogos e dos peritos do DETRAN. Médicos e psicólogos peritos de todo o estado participaram do debate no plenário Osni Regis e se posicionaram contra a medida. O prazo para credenciamento encerra na próxima quinta-feira, dia 5 de setembro, mas os profissionais continuam atuando por força de liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado.
Eles alegam prejuízo para o contribuinte, que deixa de contar com os serviços concentrados no Detran. Se ele for fazer exame num local ou no outro, ele vai ter que correr mais, andar mais, e isso será um prejuízo direto a ele. Outra coisa, médico perito. Nós não estamos fazendo exame clínico, nós estamos fazendo uma perícia. A perícia médica é para ver se o contribuinte tem ou não direito à concessão que o Estado lhe dá, que é a carteira de motorista. Então, não pode, de forma alguma, se criar vários pontos de atendimento onde o contribuinte ou qualquer pessoa vai buscar o seu perito. Isso é uma insanidade, me desculpe dizer isso. A diretora do Detran, Sandra Mara Pereira, participou da audiência, acompanhada do assessor de gabinete, delegado Osmar Carraro Júnior, designado para dar as explicações necessárias. De acordo com ele, o edital de chamamento público é uma exigência da legislação nacional de trânsito e que o credenciamento de pessoas físicas é irregular. Para ele, a tendência é que o serviço melhore nos próximos meses. O credenciamento ainda está em fase de acontecimento, né? Nós ainda estamos dentro do prazo de adaptação, então ainda o serviço efetivamente ainda não modificou. O que nós acreditamos é que os serviços melhorarão bastante à medida em que os novos interessados venham se credenciando. Com todo respeito àqueles profissionais que já atuavam anteriormente, o Detran acredita que, abrindo as portas do órgão para novos credenciamentos, nós conseguiremos fomentar uma capilaridade, ou seja, a instalação aí de mais clínicas, tanto médicas quanto psicológicas, tendo em vista o interesse público em melhorar a prestação do serviço e melhorar a qualidade de vida do cidadão que nos procura em razão das suas necessidades relativas ao serviço de trânsito. Ao final do debate, os representantes do Detran concordaram em rever uma exigência do edital. Hoje, cada profissional interessado em se credenciar precisa de um CNPJ diferente. Os delegados se comprometeram a mudar a regra para que todos os profissionais que atuam numa mesma clínica possam usar o mesmo número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A diretora-geral do Detran chegou a afirmar que não é possível discutir pontos do decreto enquanto ele estiver sendo questionado na Justiça. Mas o deputado Marcos Vieira se comprometeu a fazer com que o diálogo entre Detran e médicos e psicólogos peritos se mantenha aberto. Ao final, quando se tocou de que o Detran não continua a conversa porque o decreto está judicializado, me permiti dizer de público de que a sentença dada pelo desembargador não suspende a conversa. E até muito pelo contrário. Agora mesmo tem que sentar e conversar, porque verifique-se de que não agradou quem presta serviço para o Detran. Algo está errado. Vamos continuar conversando, vamos continuar trabalhando, vamos continuar aproximando as partes no sentido de oferecer ao catarinense o melhor serviço com o menor custo. E a Comissão de Agricultura e Política Rural promoveu uma audiência pública em Ceará, no oeste do estado. O encontro, que reuniu agricultores, vereadores, prefeitos da região e lideranças do agronegócio, discutiu a destinação de carcaças de animais mortos em propriedades rurais. Santa Catarina registra por ano cerca de 700 mil mortes sob condições naturais de animais produzidos pelo agronegócio catarinense. 80% dos casos ocorrem no oeste do estado. Estão entre as espécies aves, suínos e bovinos. O problema é a destinação das carcaças. A regra para o produtor rural é construir um espaço para receber os restos e fazer a compostagem dos resíduos. Mas o processo se tornou caro e considerado ineficiente por questões sanitárias. Outro problema é que dados apontam que 3% dos animais são perdidos por morte natural em uma propriedade. Além de que a bovinocultura são animais mais pesados, que não conseguem ser colocados em composteira, são abertas valas, né, com reto de escavadeira, colocado o animal lá e jogado terra em cima, o que é algo totalmente antitécnico e antiambiental. Mas é uma exigência por parte do Serviço de Saúde Pública para que os criadores possam obter licenças de funcionamento no estado de Santa Catarina. Diante disso, é que os deputados estaduais têm levantado a bandeira da destinação através do recolhimento terceirizado e beneficiamento para transformar em rações para pets. Por exemplo,
Países parceiros já têm interesse em comprar a produção dos derivados. Mas, infelizmente, o Ministério não conseguiu, não liberou para a exportação dessa farinha de carne, o que inviabilizou a indústria a estar fazendo essa recolha, e esse prejuízo fica sempre na mão dos produtores, em primeiro lugar, depois do município, porque em muitos casos não tem como colocar esses animais que moram numa composteira fazendo o que deveria ser certo e acaba sendo enterrando esses animais e sempre trazendo um prejuízo ambiental. Mas para o Brasil exportar, é preciso que o Ministério da Agricultura normatize o projeto piloto que nasceu em Santa Catarina e permita a comercialização. Apenas uma empresa de Ceará, no oeste catarinense, que investiu na proposta, amarga um prejuízo mensal de cerca de R$100 mil. Temos aqui as maiores agroindústrias do país, onde nós produzimos para mais de 105 países. Então nós representamos aqui uma grande parte do alimento do país. Uma lei estadual de 2015 permitiu o beneficiamento e era essa a esperança do empresariado com um nicho de mercado e alento para o produtor rural. Nós precisamos resolver esse impasse que tem com essa normativa em Brasília, né? Ouvir os agricultores, ouvir os representantes dos nossos municípios, é importante para a gente entender e saber deles se o projeto como estava funcionando estava bom, estava atendendo a sua finalidade. Então a audiência pública tem esse propósito, de ouvir a sociedade. Uma audiência pública proposta pelo deputado estadual Fabiano da Luz, através da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, retomou a discussão e tem como objetivo reforçar a importância de uma missão catarinense em Brasília, junto ao Ministério da Agricultura. Sensibilizar o governo federal para agilizar a liberação necessária para gerar novas fontes de renda e riqueza para Santa Catarina e que possa ser referência nacional. Se porventura o Ministério da Agricultura, como está sinalizando, vier a liberar a comercialização desta ração, uma das grandes vantagens é para quem tem a linha PET, que vai ter um preço reduzido na ração pela concorrência que vai se criar. Porque é uma farinha que não pode ser usada para o consumo humano, mas pode para animais de estimação. Que não pode hoje é para animais, pelo menos no Brasil, né, para animais que vão ser consumidos pelo ser humano. Então, se vier essa liberação, vai ajudar o setor PET, vai ajudar esse nosso setor que está muito carente e vai ajudar a questão ambiental do oeste de Santa Catarina e de todo o estado. O assunto é tão sensível na região que uma escola pública de Ipumirim reuniu alunos que realizaram um projeto para os cuidados com a destinação dos animais mortos. Os estudantes trabalham num projeto que defende a terceirização do recolhimento de animais. Durante a audiência pública, prefeitos de pelo menos 5 municípios da região se manifestaram sobre a importância do projeto que nasceu em Santa Catarina e não existe em nenhum outro estado da federação. E você vai ver no próximo bloco, o seminário discute políticas públicas para pessoas com esclerose múltipla. Nós já voltamos. O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade. É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais. É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense, mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. A Assembleia Legislativa sediou o segundo seminário catarinense sobre esclerose múltipla. O objetivo do evento foi discutir políticas públicas e formas de tratamento adequado para garantir melhor qualidade de vida às pessoas com a doença. Suelen tem 35 anos de idade. Desde que tinha 17, convive com a esclerose múltipla. No meu primeiro sintoma, e eu já percebi que isso acontece com muitas pessoas, é de neurite óptica, revisão dupla que foi no olho esquerdo. Só via duplo em um olho, aí por um tempo passou, aí fui no médico, ninguém descobriu o que era, aí depois eu comecei a perder o movimento das pernas, aí eu fui para fisioterapia, também não descobri o que era, aí de novo, quando eu tive no olho, que eu fui no oftalmologista que conhecia o que era esclerose múltipla, ele me direcionou para o neurologista, isso já deu 1 ano, então 1 ano depois que eu fui diagnosticada, e daí comecei o tratamento com 17 anos.
Atualmente, no Brasil, existem cerca de 35 mil pessoas com esclerose múltipla, das quais aproximadamente 1.000 estão em Santa Catarina. Com o objetivo de discutir políticas públicas e formas de tratamento adequadas para garantir melhor qualidade de vida para as pessoas com a doença, foi realizado na Assembleia Legislativa o 2º Seminário Catarinense sobre Esclerose Múltipla. É uma temática da comissão, é o dia da esclerose múltipla, então é um dia de chamar a atenção para que essas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. E essa é a função da comissão da pessoa com deficiência. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que afeta o cérebro, nervos ópticos e a medula espinhal. As sequelas geralmente são irreversíveis e levam a pessoa a adquirir deficiência física ou mobilidade reduzida. A doença não tem cura, mas os tratamentos podem ajudar a controlar os sintomas e reduzir a progressão. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas. O paciente perde a sensibilidade nos membros, ele não consegue sentir o tato ou sentir dor, pode também ter sintomas motores, ou seja, perda de força num ou mais membros, pode ter perda da visão, perda de equilíbrio. Então, esses são os principais sintomas. É importante reforçar que esses sintomas eles se desenvolvem em horas a dias, geralmente. E não é um sintoma transitório, que em alguns minutos já passa. Eles são persistentes e geralmente melhoram em mais dias ou semanas. E Porto União vai receber o seminário Políticas Públicas de Inclusão e Novos Paradigmas. O evento será promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência na próxima quarta-feira. O Seminário Políticas Públicas de Inclusão e Novos Paradigmas, que será promovido em Porto União, terá como tema principal o segundo professor e o autismo. O evento vai debater a capacitação de professores para lidar com o transtorno do espectro do autismo, o direito da permanência de uma criança autista na escola regular e as leis estadual e nacional que estabelecem atendimento especializado para crianças e adolescentes matriculados no ensino público. O seminário será promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa na quarta-feira, em Porto União. E um seminário promovido pela Escola do Legislativo em parceria com a Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina vai debater a prevenção de irregularidades nas contas públicas. O Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos será realizado na próxima quinta-feira em Chapecó. Com o tema Excelência na Gestão Pública, uma conquista possível, o evento deve abordar a análise das prestações de contas em prefeituras, atos, licitações e contratos. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal e o combate à corrupção também devem estar na pauta do encontro. O seminário é gratuito e será realizado no auditório da Associação das Câmaras do Oeste de Santa Catarina, das 8h30 da manhã até as 6h30 da tarde. Podem participar parlamentares, servidores, agentes públicos e políticos, representantes de entidades e cidadãos interessados no tema. Para mais informações, acesse escola.alesc.sc.gov.br. E o TVO Notícias fica por aqui. Mais informações você confere na nossa programação, no site, nas nossas redes sociais e amanhã, a partir das 8 da manhã, na primeira hora. Uma boa noite para você e até amanhã.